Você já se ajoelhou para orar e sentiu que suas palavras não chegavam ao céu? Como se houvesse um muro entre você e Deus. Hoje vou revelar o segredo que transformará completamente sua vida de oração. Fique comigo até o final. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós já nos ajoelhamos para orar e sentimos que nossas palavras não chegavam ao céu? Quantas vezes clamamos com sinceridade, mas parecia que havia um véu entre nós e o trono da graça? Essa dor que vocês carregam, essa sede de uma comunhão verdadeira e profunda com Deus, não é estranha ao coração do Pai. Hoje quero falar com vocês sobre algo que transformará completamente a maneira como se aproximam do Altíssimo. Não estou trazendo teorias complexas ou doutrinas distantes da realidade. Estou compartilhando uma verdade que Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, viveu intensamente e pregou com fervor. Ele dizia que orar no Espírito Santo não é um privilégio de poucos escolhidos, mas uma porta aberta para todo filho e filha de Deus que deseja verdadeiramente se aproximar do Pai. Vejam bem, meus queridos, a oração não é apenas um ritual religioso, não é simplesmente repetir palavras decoradas ou seguir fórmulas que aprendemos na igreja. A verdadeira oração é comunhão viva com o Deus vivo. E quando falamos em orar no Espírito Santo, estamos falando de permitir que o próprio Espírito de Deus interceda através de nós, guie nossos pensamentos, direcione nossos pedidos e purifique nossas intenções. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos revela uma verdade preciosa. Ele diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pensem nisso por um instante. O Espírito Santo conhece perfeitamente a vontade de Deus e conhece perfeitamente as necessidades do nosso coração. Quando oramos no Espírito, estamos permitindo que essa ponte divina se estabeleça. Mas como isso acontece na prática? Como você e eu, pessoas comuns com lutas diárias, com dúvidas e fraquezas, podemos experimentar essa realidade hoje? Spurgeon ensinava que o primeiro passo é reconhecer nossa absoluta dependência do Espírito Santo. Não podemos produzir uma oração eficaz por nossa própria força ou eloquência. Precisamos humildemente nos render à direção divina. Muitos cristãos vivem uma vida de oração superficial porque tentam fazê-lo com suas próprias forças. Elaboram pedidos baseados unicamente em seus próprios desejos, sem consultar o coração de Deus. Falam muito, mas ouvem pouco. Pedem constantemente, mas agradecem raramente. E no final se perguntam por que suas orações parecem não ser respondidas. A verdade é que quando oramos no Espírito Santo, nossa perspectiva muda completamente. Começamos a ver nossas circunstâncias através dos olhos de Deus. Nossos pedidos se alinham com sua vontade. Nossas palavras são temperadas com sabedoria celestial. E algo maravilhoso acontece. Sentimos a presença de Deus de forma tangível, real, transformadora. Deixem-me compartilhar algo que tocará seus corações. Quantos de vocês já se sentiram tão oprimidos, tão cansados, tão feridos, que nem sequer conseguiam formar palavras para orar? Talvez tenham passado por uma perda devastadora, uma traição dolorosa, uma doença que parecia sem esperança. Nesses momentos, quando tudo o que conseguimos fazer é gemer diante de Deus, o Espírito Santo entra em ação de maneira poderosa. Ele pega nossos gemidos, nossas lágrimas, nossa dor inexprimível e a traduz perfeitamente diante do trono da graça. Vocês não precisam ter palavras bonitas, não precisam saber teologia complexa. Precisam apenas ter um coração sincero e dependente. O Espírito fará o resto. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos exorta a orar em todo tempo no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Notem que ele não diz para orarmos assim ocasionalmente, mas em todo tempo. Isso significa que a oração no Espírito não deve ser uma experiência rara ou extraordinária em nossas vidas, mas uma prática constante, um estilo de vida espiritual. Spurgeon costumava dizer que o cristão que ora pouco certamente vive pouco da vida abundante que Cristo prometeu. Ele entendia que a oração no Espírito era como respirar para a alma. Assim como não podemos viver fisicamente sem ar, não podemos prosperar espiritualmente
sem essa comunhão constante e profunda com Deus através do Espírito Santo. Mas vejo em muitos corações uma dúvida legítima: como saber se estou realmente orando no Espírito ou apenas falando palavras vazias? Como distinguir entre minhas próprias vontades e a direção do Espírito? Essas são perguntas importantes e vou responder com sinceridade. Quando você ora no Espírito, há frutos claros que se manifestam. Primeiro, a paz. Uma paz que ultrapassa todo entendimento, como Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mesmo em meio às tempestades da vida, quando você ora no Espírito, algo dentro de você se aquieta. Não porque seus problemas desapareceram, mas porque você sabe que está nas mãos de Deus. Segundo, a clareza. O Espírito Santo tem o maravilhoso ministério de iluminar nossa mente. Situações que pareciam confusas começam a fazer sentido. Decisões que pareciam impossíveis se tornam mais claras. Não é que Deus nos dê todas as respostas de uma vez, mas Ele nos dá luz suficiente para o próximo passo. Terceiro, há amor. Quando oramos no Espírito, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Conseguimos perdoar quem nos feriu. Conseguimos amar quem parecia impossível de amar. Conseguimos nos importar genuinamente com as necessidades dos outros, não apenas com as nossas. Se você está assistindo este vídeo hoje e sente que sua vida de oração tem sido seca, monótona, sem vida, quero dizer-lhe com toda a autoridade das Escrituras: há esperança para você. Deus não mudou. Sua disposição de ouvir seus filhos continua a mesma. O Espírito Santo ainda está disponível para guiar suas orações e transformar sua comunhão com o Pai. E se você tem sede dessa realidade espiritual mais profunda, preparamos algo especial que pode ajudá-lo nessa jornada. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um material que vai guiá-lo diariamente nesse processo de renovação da sua vida de oração. Mas antes de continuarmos explorando como colocar isso em prática, peço que você se inscreva neste canal se ainda não o fez. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum ensinamento. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada de fé, aprendendo a viver uma espiritualidade autêntica e transformadora nos dias de hoje. Agora precisamos entender algo fundamental que muitos cristãos desconhecem ou negligenciam. Orar no Espírito Santo começa com uma disposição interior, uma atitude de coração que abre as portas para essa comunhão profunda. Não é algo que acontece automaticamente só porque somos cristãos. Requer intencionalidade, humildade e um desejo genuíno de conhecer a Deus mais intimamente. Vou compartilhar com vocês verdades práticas que transformarão sua experiência de oração. A primeira delas é esta: você precisa cultivar a sensibilidade ao Espírito Santo. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de distrações, repleto de vozes competindo pela nossa atenção. Nossa mente está constantemente bombardeada por informações, preocupações, ansiedades e desejos. Nesse contexto, ouvir a voz suave do Espírito se torna um desafio. Jesus nos ensina em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Notem que Jesus não está falando apenas de adoração através de cânticos, mas de uma adoração que envolve todo o nosso ser, incluindo nossa vida de oração. Para adorar e orar em espírito, precisamos silenciar as vozes que competem com a voz de Deus. Isso significa criar momentos de quietude deliberada em nossa rotina. Não estou falando de horas e horas de isolamento, embora períodos mais longos de oração sejam tremendamente benéficos. Estou falando de cultivar uma prática diária de aquietar sua alma diante de Deus. Muitos começam a orar já falando, pedindo, intercedendo, mas esquecem de primeiro ouvir. Seria como chegar à casa de um amigo querido e começar a falar incessantemente, sem nunca dar espaço para ele dizer algo. A verdadeira comunhão exige tanto falar quanto ouvir. E quando se trata do Espírito Santo, ouvir é frequentemente mais importante que falar. Há uma diferença profunda entre rezar e orar. Rezar pode se tornar mecânico,
automático, uma repetição de palavras sem vida. Orar especialmente no Espírito é um diálogo vivo. É trazer sua vida real, suas lutas verdadeiras, suas alegrias genuínas diante de Deus e permitir que Ele responda ao seu coração. Permitam-me ilustrar isso de uma maneira que tocará suas experiências. Imaginem um casamento onde os cônjuges apenas trocam palavras formais. Bom dia, boa noite, preciso disso, preciso daquilo. Não há intimidade real, não há compartilhamento profundo de sentimentos, não há vulnerabilidade. Esse casamento pode existir, mas certamente não prospera. Da mesma forma, nossa relação com Deus pode existir num nível superficial, mas não prosperará sem essa intimidade profunda que vem da oração no Espírito. A segunda verdade prática é esta: você precisa abandonar a pretensão diante de Deus. O Espírito Santo conhece tudo sobre você. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo de você formulá-los em palavras. Ele conhece suas motivações mais profundas, suas feridas escondidas, seus pecados secretos. Não adianta tentar impressioná-lo com palavras bonitas ou esconder suas verdadeiras lutas. O salmista Davi entendeu isso profundamente. No Salmo 139, ele declara que Deus o sondou e o conheceu. Conhece seu assentar e seu levantar. Entende seus pensamentos de longe. Não há palavra na sua língua que o Senhor não conheça inteiramente. Essa realidade, em vez de nos assustar, deveria nos libertar. Quando você ora no Espírito, pode vir exatamente como está. Cansado, ferido, confuso, com raiva, decepcionado, alegre, grato. Todas essas emoções são válidas diante de Deus. Ele não espera que você coloque uma máscara de espiritualidade antes de se aproximar dele. Pelo contrário, é na autenticidade que o Espírito Santo trabalha com mais poder. Tenho visto muitos irmãos e irmãs se afastarem da oração porque sentem que não são bons o suficiente, santos o suficiente, espirituais o suficiente. Acreditam que precisam primeiro consertar suas vidas, vencer certos pecados, alcançar certo nível de santidade antes de poderem orar verdadeiramente. Isso é uma mentira do inimigo. A verdade gloriosa do Evangelho é que Cristo nos deu acesso ao Pai exatamente como somos. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos convida a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em momento oportuno. Notem que não diz para nos achegarmos quando estivermos perfeitos, mas para nos achegarmos confiadamente agora. A terceira verdade prática é esta: orar no Espírito envolve orar segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Ele inspirou cada palavra, cada verso, cada ensinamento que encontramos na Bíblia. Portanto, quando oramos baseados na palavra, estamos orando em perfeita harmonia com o Espírito. Isso não significa simplesmente recitar versículos como mantras. Significa permitir que as Escrituras moldem seus pedidos, informem suas petições e dirijam suas intercessões. Quando você lê uma promessa de Deus na Bíblia, pode apresentá-la a Ele em oração com confiança. Quando você descobre sua vontade revelada nas Escrituras, pode orar por ela com certeza. Por exemplo, sabemos pela primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Como descobrimos sua vontade? Através da sua palavra iluminada pelo Espírito Santo. Quando você medita nas Escrituras e permite que o Espírito as aplique ao seu coração, suas orações naturalmente se alinham com os propósitos divinos. Muitos cristãos oram pedindo coisas que claramente contradizem a palavra de Deus e depois se frustram quando não são atendidos. Orar no Espírito significa submeter nossos desejos ao crivo das Escrituras. Significa permitir que Deus transforme nossos quereres até que eles reflitam seus quereres. A quarta verdade prática que preciso compartilhar é esta: a oração no Espírito requer persistência. Não é algo que acontece uma única vez e pronto. É um cultivo diário, um exercício constante, uma disciplina espiritual que se aprofunda com o tempo e a prática. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva persistente em Lucas, capítulo 18. Ela continuou voltando ao juiz, pedindo justiça até que finalmente foi atendida. E Jesus conclui perguntando se Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite.
A persistência na oração não é tentar convencer um Deus relutante, mas demonstrar a seriedade do nosso desejo e manter nossa comunhão constante com Ele. Há momentos em que orar no Espírito será fácil e natural. Você sentirá a presença de Deus de forma poderosa, as palavras fluirão e você experimentará alegria profunda. Mas haverá também momentos em que será difícil, quando você sentirá secura espiritual, quando as palavras não virão facilmente. Nesses momentos, não desista. Continue se apresentando diante de Deus. Continue buscando sua face. O Espírito Santo honra essa persistência e trabalha mesmo quando não sentimos sua presença de forma tangível. Chegamos agora a um ponto crucial que muitos cristãos anseiam compreender. Como reconhecer quando estamos verdadeiramente orando no Espírito e não apenas seguindo nossa própria vontade disfarçada de espiritualidade? Esta é uma questão profundamente importante, porque todos nós podemos nos enganar, convencendo-nos de que estamos buscando a Deus, quando na verdade estamos apenas buscando que Deus aprove nossos próprios planos. O apóstolo Tiago nos adverte em sua carta, capítulo 4, versículo 3, que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres. Isso revela uma verdade desconfortável, mas necessária. É possível orar com palavras religiosas e coração egoísta. É possível usar a linguagem da fé, enquanto servimos aos nossos próprios interesses. Orar no Espírito nos protege dessa armadilha, porque o Espírito sempre nos direciona para a vontade do Pai, não para nossos caprichos pessoais. Um dos sinais mais claros de que estamos orando no Espírito é quando nossas prioridades começam a mudar durante a oração. Você pode começar orando por certas coisas que parecem urgentes e importantes aos seus olhos, mas à medida que permanece na presença de Deus, algo acontece. O Espírito gentilmente redireciona seu foco. Coisas que pareciam essenciais começam a perder importância. Questões que você havia negligenciado surgem em seu coração com novo peso. Isso acontece porque o Espírito Santo tem a perspectiva eterna que nos falta. Ele vê o que realmente importa. Ele conhece as batalhas invisíveis que precisam ser travadas. Ele entende quais orações trarão o maior impacto no reino de Deus e em nossa própria jornada espiritual. Quando nos submetemos à sua direção, nossas orações se tornam infinitamente mais poderosas e eficazes. Permitam-me falar sobre algo que toca o coração de muitos que me ouvem agora. Você já orou desesperadamente por algo específico, algo que desejava com toda a força, mas Deus não respondeu da maneira que esperava? Talvez tenha sido a cura de alguém querido, uma oportunidade de emprego, a restauração de um relacionamento. E quando a resposta não veio conforme seus planos, você se sentiu confuso, até mesmo traído por Deus. Aqui está uma verdade que libertará seu coração. Quando oramos no Espírito, aprendemos a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O Espírito nos ensina que não resposta também é uma resposta, que um não de Deus pode ser a maior demonstração de seu amor por nós, que Ele frequentemente nos protege de conseguir coisas que pensávamos querer, mas que na verdade nos prejudicariam. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos uma promessa extraordinária. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando oramos no Espírito, esta verdade se torna mais do que um versículo bonito. Torna-se uma âncora para nossa alma em meio às tempestades da vida. Outro aspecto fundamental de orar no Espírito é a intercessão por outros. Frequentemente estamos tão consumidos por nossas próprias necessidades que esquecemos que o Espírito Santo deseja nos usar como canais de oração pelos outros. Ele coloca pessoas em nosso coração, situações em nossa mente, fardos em nosso espírito que não são nossos, mas que Ele quer que carreguemos em oração. Vocês já experimentaram aquele momento em que alguém surge em seus pensamentos de forma repentina e inexplicável? Talvez seja alguém que você não via há anos, ou alguém com quem tem contato regular. Seu nome simplesmente aparece em sua mente com certa urgência. Isso pode muito bem ser o Espírito Santo chamando você para interceder por aquela pessoa. Não ignore esses impulsos. Pare o que está fazendo e ore, mesmo que brevemente. A carta aos Efésios
capítulo 6, versículo 18. Nos instrui a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notem a ênfase em orar por todos os santos, não apenas por nós mesmos. O Espírito Santo amplia nossa visão para além de nosso pequeno mundo e nos conecta com o corpo maior de Cristo. Quando oramos no Espírito por outros, algo maravilhoso acontece. Somos libertos do egocentrismo, que naturalmente domina o coração humano. Começamos a sentir o coração de Deus pelas pessoas. Desenvolvemos compaixão genuína. Nossas próprias aflições parecem menores quando carregamos os fardos de nossos irmãos e irmãs. E Deus opera poderosamente através dessas orações intercessórias. Agora preciso abordar algo que causa confusão em muitos corações sinceros. Há quem pense que orar no Espírito significa experimentar manifestações emocionais intensas ou eventos sobrenaturais dramáticos. Embora o Espírito Santo certamente possa se manifestar de maneiras poderosas e visíveis, ele também trabalha frequentemente de forma quieta e sutil. A primeira carta aos Reis, capítulo 19, conta a história de Elias no Monte Horebe. Passou um grande e forte vento que fendia os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Foi nessa voz suave que Deus falou com Elias. O Espírito Santo frequentemente fala conosco não através de experiências espetaculares, mas através daquela voz mansa e delicada em nosso interior. Um pensamento que traz paz em meio à ansiedade. Uma convicção suave sobre algo que precisamos mudar. Uma lembrança oportuna de uma promessa bíblica. Uma certeza inexplicável de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Não meça a profundidade de sua vida de oração pela intensidade de suas emoções ou pela espetacularidade de suas experiências. Meça-a pela transformação que está ocorrendo em seu caráter, pela paz que está crescendo em seu coração, pelo amor que está se expandindo em suas atitudes, pela fidelidade que está se solidificando em suas escolhas. Esses são os verdadeiros frutos de uma vida de oração guiada pelo Espírito Santo. Também é essencial entender que orar no Espírito nos capacita a orar, mesmo quando não sabemos o que pedir. Há situações em nossas vidas tão complexas, tão confusas, tão dolorosas, que simplesmente não temos palavras. Não sabemos qual é a melhor solução. Não conseguimos enxergar o caminho certo. Não entendemos o que Deus está fazendo ou permitindo. Nesses momentos, o Espírito Santo se torna nossa maior ajuda. Paulo nos lembra novamente em Romanos 8 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Que conforto tremendo isso nos traz. Mesmo quando estamos perdidos, confusos, sem palavras, o Espírito está orando através de nós, de acordo com a perfeita vontade do Pai. Deixem-me falar agora diretamente àqueles que carregam feridas profundas. Talvez você tenha sido machucado pela igreja, decepcionado por líderes espirituais ou traumatizado por experiências religiosas negativas. Sua capacidade de confiar foi danificada. Sua fé está frágil. A própria ideia de orar parece impossível porque você não tem certeza se pode confiar em Deus novamente. Eu entendo essa dor e quero dizer com todo amor: o Espírito Santo é capaz de curar essas feridas e restaurar sua capacidade de orar. Precisamos agora falar sobre os obstáculos que podem impedir nossa oração no Espírito. Porque conhecer o caminho é importante, mas identificar e remover as pedras que bloqueiam esse caminho é igualmente essencial. Muitos cristãos sinceros lutam em sua vida de oração, não porque não querem orar, mas porque existem barreiras que não identificaram ou não sabem como superar. O primeiro e talvez mais comum obstáculo é o pecado não confessado. O salmista declara no Salmo 66, versículo 18, que se ele atentasse para a iniquidade em seu coração, o Senhor não o ouviria. Isso não significa que Deus nos rejeita quando pecamos, mas que o pecado não tratado cria uma barreira em nossa comunhão com Ele. É como tentar conversar com alguém
enquanto há uma parede de vidro entre vocês. Podem se ver, mas a comunicação fica prejudicada. Quando há pecado em nossa vida que não reconhecemos, não confessamos e não abandonamos, o Espírito Santo é entristecido. Paulo nos exorta em Efésios capítulo 4, versículo 30, a não entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Um espírito entristecido ainda está presente, ainda nos ama, mas nossa sensibilidade à sua voz fica embotada. Nossa capacidade de orar com poder fica limitada. A solução não é tentar ser perfeito antes de orar. A solução é trazer seus pecados para a luz da presença de Deus. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos garante que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão não é apenas admitir que pecamos, mas concordar com Deus sobre a seriedade do pecado e escolher abandoná-lo. O segundo obstáculo significativo é a falta de perdão. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, ele ensinou que quando estivermos orando, se temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que nosso Pai Celestial também perdoe nossas ofensas. Mas se não perdoarmos, nosso Pai Celestial também não perdoará nossas ofensas. Quantos de vocês carregam mágoas profundas? Alguém os traiu, alguém os machucou, alguém destruiu algo precioso em suas vidas. E vocês guardam essa dor, alimentam essa amargura, justificam sua falta de perdão pelo tamanho da ofensa cometida contra vocês. Eu entendo que perdoar pode parecer impossível, especialmente quando a ferida foi profunda. Mas deixem-me dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Perdoar não significa dizer que o que fizeram com você foi correto. Não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Não significa necessariamente restaurar o relacionamento como era antes. Perdoar significa liberar aquela pessoa do tribunal do seu coração e entregar o caso ao juízo perfeito de Deus. Significa escolher não mais permitir que aquela ofensa controle sua vida emocional e espiritual. E quando você perdoa, quem é mais liberto é você mesmo. A falta de perdão é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ela envenena a sua alma, bloqueia suas orações e impede que você experimente a plenitude da presença de Deus. O Espírito Santo quer ajudá-lo a perdoar. Ele pode dar a você a força e a graça necessárias para liberar aqueles que o feriram. Mas você precisa estar disposto a dar esse passo de obediência, mesmo quando seus sentimentos resistem. O terceiro obstáculo é a incredulidade disfarçada de humildade. Alguns cristãos dizem que não oram com ousadia porque não querem ser presunçosos. Acham que pedir grandes coisas a Deus é arrogância. Preferem fazer pedidos pequenos e seguros, coisas que poderiam acontecer naturalmente, de qualquer forma. Chamam isso de humildade, mas frequentemente é apenas falta de fé. Jesus nos desafia em Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24, dizendo que se alguém disser a este monte que se levante e se lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Portanto, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Isso não é arrogância, é fé. É confiar que o Deus Todo-Poderoso pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A verdadeira humildade não está em fazer pedidos pequenos, mas em reconhecer que não merecemos nada e que tudo que recebemos é graça. Mas essa mesma humildade nos permite pedir ousadamente, porque não estamos confiando em nossos méritos, mas na bondade e no poder de Deus. Quando oramos no Espírito, Ele nos dá tanto a humildade quanto a ousadia necessárias para nos aproximarmos do trono da graça. O quarto obstáculo que preciso mencionar é a pressa. Vivemos em uma época de velocidade, de respostas instantâneas, de gratificação imediata. Essa mentalidade contaminou nossa vida de oração. Queremos orar rapidamente, receber respostas imediatamente e seguir para a próxima coisa em nossa lista de tarefas. Mas a verdadeira oração no Espírito não pode ser apressada. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos dá uma promessa maravilhosa. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Notem que a renovação vem para aqueles que esperam. Esperar não significa ficar parados sem fazer nada. Significa permanecer na presença de Deus, criar espaço para que Ele trabalhe em nós, resistir à tentação de correr antes de recebermos direção clara. Quando você ora com pressa, perde as nuances da voz do Espírito, perde os insights profundos que Ele quer revelar, perde a transformação interior que acontece quando permanecemos em sua presença. É como visitar um museu correndo pelos corredores. Você pode dizer que esteve lá, mas não realmente experimentou ou apreciou o que estava disponível para você. O quinto obstáculo é a distração. Nossas mentes são constantemente puxadas em 1000 direções diferentes. Começamos a orar e imediatamente nos lembramos de algo que precisamos fazer, de alguém que precisamos ligar, de um problema que precisamos resolver. Nossas orações se tornam fragmentadas, superficiais, ineficazes. E então nos culpamos por não conseguir nos concentrar, o que adiciona frustração ao problema. Aqui está a verdade libertadora. Todos nós lutamos com distrações. Até os santos mais devotos da história enfrentaram esse desafio. A solução não é se culpar ou desistir, mas desenvolver disciplinas práticas que ajudem a focar sua mente. Isso pode incluir encontrar um lugar específico para orar onde há menos interrupções. Pode significar desligar seu telefone durante o tempo de oração. Pode envolver escrever suas orações para manter seu pensamento focado. Alguns descobrem que usar as Escrituras como base para suas orações ajuda tremendamente. Em vez de tentar criar orações do nada, você medita em um salmo ou em um trecho do Novo Testamento e permite que aquelas palavras guiem suas orações. O Espírito Santo usa a palavra para manter sua mente focada e direcionar seus pensamentos para caminhos produtivos. Outro aspecto crucial é entender que orar no Espírito também envolve vigiar e estar atento aos tempos em que vivemos. Jesus repreendeu os fariseus por saberem discernir o aspecto do céu, mas não conseguirem discernir os sinais dos tempos. Quando oramos no Espírito, Ele nos dá discernimento espiritual sobre o que está acontecendo ao nosso redor, tanto no mundo natural quanto no espiritual. Isso significa estar atento às estratégias do inimigo. Pedro nos adverte em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, para sermos sóbrios e vigilantes, porque nosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A oração no Espírito nos equipa com o discernimento necessário para reconhecer ataques espirituais e responder adequadamente em oração. Finalmente, quero falar sobre a importância da gratidão em nossa vida de oração. Paulo nos instrui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidos diante de Deus nossos pedidos. Notem que ele menciona ações de graças junto com petições. A gratidão não é opcional na oração no Espírito, é essencial. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas que este seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida de oração. Tudo o que compartilhei com vocês hoje não são teorias vazias, mas verdades vivas que podem transformar completamente sua comunhão com Deus. Orar no Espírito Santo não é um mistério inacessível, mas um convite aberto para todos que genuinamente desejam se aproximar do Pai. Quero agradecer profundamente por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sei que sua atenção é preciosa e espero que o Espírito Santo tenha usado estas verdades para tocar seu coração. Se esta mensagem abençoou sua vida, por favor, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. E lembre-se, no primeiro comentário fixado, você encontrará o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, um material que pode acompanhá-lo nessa transformação da sua vida de oração. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela. Que o Senhor abençoe você ricamente. Amém.